Olá, eu sou Marcelo Campos e nós estamos começando mais um Cidadania. Hoje o nosso assunto vai ser telemedicina e sobre isso nós vamos falar com o médico especialista em medicina de família, Dr. Renato Walsh. Dr. Renato, muito obrigado pela presença. Eu vou começar falando sobre a situação da telemedicina. No ano passado nós tivemos uma controvérsia em virtude de uma resolução que foi publicado pelo Conselho Federal de Medicina, que regulamentava a telemedicina. E essa regulamentação foi revogada, a gente vai falar sobre isso na entrevista também, mas agora, em virtude da pandemia, houve a regulamentação, inclusive uma lei, a Lei 13.989, aprovada pelo Senado Federal, que autorizou a prática da telemedicina em todo o Brasil em caráter excepcional. Eu queria que o senhor comentasse sobre os impactos dessa nova realidade e dessa autorização para a prática da telemedicina no Brasil. Como isso está impactando a saúde no Brasil? Oi, Marcelo, boa tarde. Obrigado pelo convite e é uma satisfação participar da TV Cidadania. Bom, eu sempre fui um defensor, Marcelo, das tecnologias a favor do benefício da saúde, né? Eu sempre acreditei que quanto mais a gente utilizar a tecnologia a nosso favor, isso as pessoas, né, e o paciente, que é o foco, né, do nosso cuidado, só tem a ganhar com isso. A resolução veio num excelente momento. Acho que tanto o CFM quanto o Senado, né, agiram de uma forma muito rápida e conseguiram dar uma resposta aí, efetiva, muito rápida no momento aí que estava começando a pandemia, né? E isso, com certeza, teve um impacto muito positivo, né, Marcelo? No dia a dia, a gente vê o quanto que com as teleconsultas, né, com os teleatendimentos, a gente consegue evitar de que pessoas irem ao pronto-socorro desnecessariamente, ou mesmo se deslocarem de casa sem necessidade. Lógico, tem as limitações da ferramenta, né? Você tem ali algumas questões que você não vai conseguir realmente diagnosticar, né? Ou fazer a abordagem adequada mesmo por telemedicina. Essas pessoas vão ter que procurar um serviço presencial, mas com certeza é um número infinitamente menor aí do que a gente estava habituado a ver, né, no dia a dia dos pronto-socorros no Brasil todo. Uma parte grande dessas pessoas que vão ao consultório, que vão aos hospitais, elas vão para buscar uma orientação, né? E essa orientação normalmente está dentro dessa etapa em que a telemedicina pode cobrir, né, a atenção à saúde. Exato. Depois que começa a estudar mais o tema, né, e comecei a me aprofundar mais sobre o assunto também, hoje eu tenho uma clareza, Marcelo, que a teleconsulta, ela é uma etapa, justamente como você falou, é uma etapa de todo um processo, né? E aí eu posso conseguir resolver o problema das pessoas nessa etapa unicamente, né? Ou essa etapa ser parte de outras etapas que vão concluir aí o cuidado, o tratamento, a atenção toda para a pessoa, para o paciente, né? Então, muitas vezes, lógico, né, de novo, você tem as limitações da ferramenta, né? Eu não vou conseguir fazer um diagnóstico muito específico, mas ainda mais no nível de atenção que o médico de família trabalha, a gente está acostumado com os problemas de saúde que são mais comuns na população, né, em uma comunidade. E aí, muitas vezes, com esse recurso da telemedicina, você consegue ter uma resolutividade muito alta, né, evitando realmente essas pessoas. Ou mesmo, a gente já conhece aquele paciente, já acompanha aquele paciente, já sabe qual é o problema dele, né, também fica muito mais fácil, às vezes, é só olhar para o paciente, né, ver como é que está, saber o que está acontecendo, e aí fica muito mais fácil de você conseguir dar a orientação certa e também o tratamento mais adequado. No momento de pandemia que a gente vive, né, o que eu percebo também no dia a dia, Marcelo, é o fato das pessoas com sintomas, né, respiratórios, sintomas gripais, angustiadas, né, tem criado aí uma ansiedade grande nas pessoas, uma angústia grande, né, mesmo natural, né? O distanciamento social também, né, ou as pessoas sendo expostas aí às notícias do dia a dia, né, de
a pandemia vai crescendo, tudo isso vem trazendo uma ansiedade, uma angústia para as pessoas, e às vezes as pessoas têm uma dúvida simples ali, quer saber se aquilo pode ser ou não pode ser coronavírus, quer saber se aquilo pode ser ou não pode ser Covid, né? E às vezes essa simples avaliação, né, dá para você já ter uma noção de que do tamanho do quadro. A gente tem às vezes situações importantes, a gente fala para a pessoa, não, você precisa ir realmente agora para o pronto-socorro, né, ou estou chamando a ambulância para ir fazer o atendimento na sua residência, porque é um caso de urgência ou de emergência, né, ou você precisa ser avaliado fisicamente para entender se é realmente coronavírus, né. Mas nessa situação de angústia das pessoas, é o que a gente tem mais visto e tem ajudado muito, realmente, né. É interessante porque, nesse caso, tanto pode diminuir a resistência que algumas pessoas têm de ir a um hospital hoje por medo de contágio, quanto evitar que a pessoa vá sem necessidade, né? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. 2019, em fevereiro de 2019, o Conselho Federal de Medicina havia publicado uma portaria, né? uma resolução, na verdade, que autorizava e regulamentava a prática da telemedicina no Brasil. E, curiosamente, foi justamente a classe médica que começou a enviar vários questionamentos, algumas resistências, e, em pouco tempo, o próprio Conselho revogou a medida, e no dia 26 de fevereiro, salvo engano, a medida foi suspensa pelo Conselho Federal de Medicina, e um ano e um mês depois, com esse fato inesperado aí da pandemia do novo coronavírus, vem uma portaria do Ministério da Saúde, acompanhada do projeto de lei que se transformou numa lei aprovada pelo Senado, a Lei 13.989, que instituiu a medicina em caráter excepcional. A minha pergunta nesse sentido é, a telemedicina agora ela vem para ficar, ou será que a resistência vai voltar a acontecer passado esse período de pandemia, que a gente espera, claro, que passe logo? Qual o seu prognóstico de futuro aí para a telemedicina? Agora vai? Eu acho que agora vai, Marcelo. Eu sou um entusiasta, né, das tecnologias aí, como eu disse, né? E o ano passado realmente comemorei bastante quando teve essa resolução do CFM. E só que ela realmente era pouco específica em alguns temas que eram necessários terem sido abordados naquele momento, né? Somente com relação à regulação, a questão de verificação de autenticidade, né, assinatura digital, prescrição, né? E acho que isso foi um ponto onde teve muitos questionamentos, né? Marcelo, acho que sempre todas as tecnologias, quando elas são implementadas, elas vão trazer, né, um desconforto por uma parcela das pessoas, né, vai trazer questionamentos e até ter essa aceitação. A resistência, eu fico imaginando, né, lá na década de 50, quando inventaram o tomógrafo, né, a resistência de quem era mais conservador e utilizava muito raio-x, questionando como que um aparelho de tomografia fatia uma pessoa em 1 milímetro e te dá uma imagem em 3D. De repente a gente viu que a tomografia trouxe aí um avanço muito importante em diagnósticos, em tratamentos. Então acho que dificilmente hoje a gente consegue tirar a telemedicina, né? A gente tem uma aprovação popular muito grande, Marcelo, a gente tem uma satisfação dos usuários muito grande, né? É um serviço muito bom, né? Você está dentro de casa, numa situação que você antigamente precisava sair, procurar um atendimento médico, seja no hospital, no consultório. Hoje, às vezes, com 2, 3 cliques, você consegue ter esse conforto para você de uma forma muito resolutiva e muito eficaz. Eu acho, sim, que vai precisar ser trabalhado muito a questão da regulamentação, da vigilância, das certificações com relação a isso, né? Hoje, também com o boom da telemedicina, veio aí inúmeras plataformas, né? Um monte de empresas, cada um fazendo a sua maneira, fazendo a sua plataforma. Acho que vai precisar regulamentar isso e homogeneizar esse tipo de prestação de serviço.
mas eu acho que dificilmente vai sair. Essa questão das plataformas é um ponto interessante que o senhor tocou agora. As plataformas de telemedicina, elas vão oferecer toda a instrumentação tecnológica, oferecer os meios de comunicação, garantir o tráfego de dados e também a proteção de dados. Agora, a gente tem aí talvez uma figura nova, porque você tem o médico, tem o hospital e as clínicas, o paciente e agora, entre esses atores, as plataformas que vão viabilizar o serviço. Como é que fica a questão da responsabilidade médica, da responsabilidade civil nessas situações? A plataforma ela é solidária, a responsabilidade continua recaindo sobre o profissional, sobre os hospitais e clínicas. Como é que fica essa situação nesse ponto? Acho que tem a questão de proteção de dados, né? Então, as plataformas, né, as principais plataformas sempre seguem aí a LGPD, né, do que eles têm hoje, né, de legislação, que ainda também é algo novo que está sendo construído também, né? Mas o uso da plataforma também não exime o profissional de saúde das suas responsabilidades éticas, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu como médico, utilizar alguma plataforma, tem que realmente, seja um aplicativo de mensagem, ou seja o aplicativo que a gente está utilizando aqui para videoconversa, né? Como esses dados são protegidos, né? Se eu tenho possibilidade de gravar ou não gravar a consulta, se tem aceitação, né, se tem um opt-in de aceitação ou não do paciente, mas o profissional médico, acho que o profissional de saúde que faz o teleatendimento tem sempre que se certificar dessas questões antes de fazer o atendimento. Depois que ele faz o atendimento utilizando a plataforma, ele é corresponsável, sim, por aquela proteção daqueles dados ou do conteúdo da consulta, da conversa. Tá bom. Só fazendo um esclarecimento aqui para os nossos espectadores e espectadoras, a LGPD que o senhor comentou é muito bem colocada, essa é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para quem não sabe, a Lei Geral de Proteção de Dados ela já foi aprovada também pelo Congresso e ela vai ter validade a partir de agosto de 2021. Né? Isso também foi decidido há pouco tempo atrás, mas já produz efeitos em algumas áreas. Acho que a própria telemedicina já trabalha com as regras da telemedicina justamente porque trata de dados muito sensíveis que dizem respeito à saúde das pessoas. Mas vamos mudar um pouco de assunto. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua especialidade. O senhor é especializado em medicina de família e comunidades. E quando a gente fala de médico de família, a gente lembra daquele, né, vamos até romantizar um pouco, até com uma certa melancolia, aquele médico que ia de casa em casa, com a pastinha, visitava a família inteira, né? Mas é um pouco isso mesmo, é a atenção primária, né? Então, isso é uma forma de as pessoas receberem a atenção primária ainda em casa, sem precisar se deslocar para as clínicas e hospitais. No caso da atenção primária, a telemedicina, ela tem me parece que tem uma grande adequação. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Como é que fica a atenção primária, a medicina, essa especialidade da medicina, que é a medicina de família, dentro desse contexto em que a telemedicina agora ela ganha uma evidência muito maior? Muito bom. A medicina de família, né? O médico de família, Marcelo, falo que é o médico especialista em pessoas, né? O médico especialista em gente. Né? Então, a gente cuida de pessoas não só de uma parte do corpo, de uma doença específica. A gente cuida de todos, tudo de todos, né? Tem países aí que tem o seu sistema de saúde todo estruturado com médico de família, estruturado na atenção primária, né? Canadá, Inglaterra, Espanha, Holanda. No Brasil, ainda bem, né? Tem crescido muito nos últimos anos, né? Principalmente aí com a questão do setor privado entendendo a necessidade de ter esse ator aí compondo os sistemas de saúde, seja suplementar ou seja privado. Então, é uma especialidade que está em franca expansão. E é muito nato, Marcelo, do médico de família a habilidade de comunicação. Né? Deveria
ser de todos os profissionais de saúde, né? Mas faz parte muito do DNA do médico de família. A gente treina muito na nossa formação, a questão de habilidade de comunicação. E aí eu acho que é um ponto importante que destaca o médico de família realmente na telemedicina, porque é o que fica, é a habilidade de comunicação. O exame físico eu não consigo realizar, né? Então eu vou partir da observação apenas, da escuta, né? De toda a habilidade de comunicação, de entender o que acontece nesse quadrado aqui, né, para eu conseguir ter minhas hipóteses e aí fazer os meus planos de cuidado, meus planos terapêuticos, né. Então, como a gente já tem isso no DNA do médico de família, na formação do médico de família, acaba sendo um ponto de destaque, né. E aí a questão, né, também, hoje, quando eu faço um teleatendimento, eu estou entrando na casa da pessoa, né, e tem uma metodologia para a gente fazer isso também. A gente estuda muito isso, né? Quando você não está romantizando muito, não. A gente usa a visita domiciliar, a consulta domiciliar como uma ferramenta das muitas outras que a gente tem no nosso dia a dia, né? No consultório, tudo, mas sempre que é necessário, a gente abre mão dessa ferramenta para ir na casa da pessoa, fazer essa avaliação presencialmente. E também tem uma metodologia, tem uma maneira de se fazer isso, né? E quando eu faço uma teleconsulta na casa da pessoa, eu estou também entrando de alguma maneira na casa dela, né? Estou entrando na intimidade dela e tem que usar essas metodologias, né, que eu aprendi para que faça isso da maneira mais correta possível, né? Mas tem tido experiências muito interessantes, Marcelo, assim, tenho atendido pacientes do Brasil inteiro, né, de Rondônia, Manaus, interior do Maranhão, Maceió, do Sul, Mato Grosso, Bahia, interior da Bahia, tem gente do Brasil inteiro, assim, diversos sotaques, né? Isso tem sido muito legal também, né, de ver. Às vezes eu peço para os pacientes, me mostra a janela ali, deixa eu ver como que é a paisagem, onde que você está. Ainda mais agora que é todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, né? E às vezes a pessoa dentro de casa, você já começa também a observar ali, né? Você tem aquela visão do que está acontecendo. Às vezes está a família ali atrás, a mãe cozinhando, as crianças passando ali atrás. Você já consegue ter uma noção da realidade da casa também, né? Da dinâmica da família e da realidade da situação da pessoa também, né? Mas tem coisas que eu acho que isso a telemedicina tem propiciado muito e muito bem, né? Tem um caso interessante, mas sabe, um paciente que estava numa cidade no Amazonas, aquelas cidades que às vezes demora 2, 3 dias para você chegar de barco, e estava ali sem nenhuma assistência e precisando fazer a medicação. Passou numa teleconsulta, o médico daqui enviou a receita para ele e ele conseguiu tomar a medicação na hora lá que ele estava precisando. Pacientes com 105 anos, 109 anos, que estão acamados em casa com a ajuda do cuidador, do filho, têm acesso à saúde, né? Então, a gente tem aí aumentado muito o acesso das pessoas com a telemedicina, que é um dos atributos da atenção primária, é você dar acesso à saúde para essas pessoas. Então, acho que a telemedicina só vem a complementar isso. E no caso da limitação, essas limitações que o senhor está falando aqui, existe até um certo limite onde vai a boa decisão de se fazer uma teleconsulta ou uma teleorientação. De forma geral, qual seria o conselho que o senhor daria? Olha, até aqui, procurem a telemedicina, procurem realizar uma teleconsulta. A partir de que momento a pessoa deve considerar que não é hora mais de teleconsulta, que tipo de sintomas ou tipo de doença, de forma geral, que a pessoa deve realmente procurar um atendimento presencial? Eu oriento a equipe médica que trabalha comigo, mas sabe, sempre assim, né? Toda especialidade tem as doenças mais graves, né? E dentro dessas doenças graves, você tem ali os sinais, sintomas de alerta, né? Então, sempre que houver aparecer algum desses sinais ou desses sintomas de alerta, né? Acho que essa é uma questão que tem que ser muito ponderada, se não é realmente o momento dessa pessoa ir para o pronto-socorro ou ir para uma consulta presencial ou ser convocada para consulta presencial.
né? Isso é muito Também, caso a caso mesmo, né? muito caso a caso, né? E também, o que eu falo para a equipe, tem dúvida, né? A partir do momento que você, profissional, tem alguma dúvida, né? Pode ter certeza que é esse momento de dúvida que é para você fazer a avaliação presencial. E deixar para essa etapa que eu falei de telemedicina, né? Dessa etapa do cuidado, que é a telemedicina, deixar só realmente aquelas questões que você realmente tem certeza, né? Que você está trabalhando ali com certeza. Por isso que é muito importante eu fazer o atendimento e visualizar o que está acontecendo, né? Estou vendo o Marcelo aqui, né, que está tranquilo, está sentado, não tá respirando, não está com falta de ar, não está com cara de dor, né? Tá falando tranquilamente comigo. Então, eu escrever o que eu estou vendo e ter certeza daquilo, né? Se eu estou entendendo que, de repente, a pessoa do outro lado está tendo algum problema e eu não estou muito seguro disso, esse é o momento para trazer para o presencial. A comunicação, de fato, é muito importante. E é claro, né, o olhar médico é muito diferente, né? Você vê numa conversa rápida aqui, o senhor já faz algumas observações à minha pessoa e a gente tem, muitas vezes, um olhar diferente quando a gente está conversando pessoalmente ou da forma que estamos conversando aqui nessa nossa entrevista. Doutor Renato, para a gente fechar a nossa entrevista, o senhor estava falando da questão da sua formação e de como ela foi orientada para esse atendimento da medicina em família, que existe de fato uma formação específica para isso, afinal é uma especialidade da medicina. Hoje, com essa situação, a telemedicina não é nenhuma novidade, apesar da polêmica que aconteceu no ano passado, isso já vem de muitos anos, a prática em outros países e aqui no Brasil também. Agora, minha pergunta é em relação a essa parte da formação. Como é que está inserida a telemedicina hoje na formação dos nossos jovens universitários e universitárias que estão se preparando para entrar aí no mercado de trabalho, que daqui a alguns anos ou alguns meses vão estar se formando médicos, completando as suas residências e vão encontrar uma realidade em que a telemedicina vai ter se expandido muito. A telemedicina está inserida na formação, já faz parte da formação universitária, precisa ser inserida? Como é que está essa situação? Olha, a telemedicina em si, assim, a questão da teleconsulta, não, porque como não tinha essa regulamentação até então, você não conseguia ter esse dispositivo dentro das universidades, né? Mas, assim, eu dou aula em faculdade, né? Fui professor de faculdade por muito tempo, hoje só fico mais como convidado. O ensino à distância, né? O tele-ensino, isso já está embutido nessas próximas gerações, né? É uma geração que tem muito mais facilidade com as tecnologias, né? Então, para eles é muito mais palatável isso, muito mais fácil de você introduzir qualquer nova tecnologia. Às vezes, eu dando aula, dificilmente eu via algum aluno com caderno, né, escrevendo, né, ou estava ali no tablet ou no celular mesmo, anotando, ou gravando a aula. Mas dificilmente você via coisas analógicas acontecendo durante a aula. Uma geração que está mais acostumada com isso. Então, você vai conseguir, a partir do momento que a gente se tornar permanente a telemedicina, a teleconsulta, acho que vai ser muito mais fácil você ter esse treinamento para as pessoas, porque também outra questão que tem nos últimos 10 anos melhorado muito na formação dos médicos são a introdução de habilidade de comunicação. Eu, por exemplo, na minha formação, no começo da década de 2000, eu não tive essa disciplina na minha faculdade. Eu fui ter esse treinamento na residência de medicina de família. O treinamento hoje, em comunicação. Em habilidades de comunicação, né? Que bom. Hoje, a universidade que eu dou aula tem essa disciplina, muitas universidades do país de faculdade de medicina têm essa disciplina já inserida no contexto da formação do médico, né? Então, com certeza, acredito que isso vai facilitar muito esse processo quando realmente se tornar permanente e essa geração se formar, sair da faculdade ou sair da residência. Já vai ser uma geração acostumada aí com essas novas tecnologias e preparada para essa nova realidade da medicina também, sem dúvida nenhuma. Doutor Renato, eu quero agradecer pela sua presença aqui na nossa entrevista, obrigado pelo seu tempo
E bom trabalho para o senhor aí, eu imagino que esteja tendo muito trabalho nesse período. Sim, Marcelo, acho que eu agradeço o convite, foi um prazer participar, fico sempre à disposição aí quando precisar falar sobre a telemedicina, que é um assunto que eu gosto muito de conversar, e dizer que a gente, por enquanto, tem que ficar em casa mesmo, né? É o que vai ajudar a gente a vencer essa pandemia, e juntos, né? Juntos, somente juntos que a gente vai conseguir, sempre pensando na comunidade, no social, né? Pensando no próximo, que a gente vai conseguir vencer isso juntos. Bom, é isso aí, é uma batalha coletiva. Muito obrigado mais uma vez. Com certeza. Obrigado. E obrigado também a você que nos assistiu. Obrigado nossas internautas, nossos internautas e telespectadores. A entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer uma crítica, sugestão, sugerir uma pauta para o programa Cidadania, entre em contato com a nossa ouvidoria pelo site senado.leg.br/ouvidoria ou pelas redes sociais do Senado. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.